Meus irmãos, graça e paz. É muito bom compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Foi me pedido para fazer um devocional, destacando, o que as meninas fazem de muito bem, que é compartilhar entre elas, e nós homens somos tão complicados em fazer isso, As meninas fazem isso de forma muito tranquila. Então eu queria, antes de mais nada, orar, para nós podermos ler a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pelo dia, obrigado, Pai, por este momento e esta oportunidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, te peço que desde já, Senhor, teu Santo Espírito alcance os corações que forem assistir este vídeo, que em nome de Jesus a tua palavra, que tem poder e é poderosa, possa surtir o efeito, ó Pai, para o que ela foi destinada. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar os corações abatidos, preocupados, que o Senhor venha trazer paz, venha ajudar na solução dos problemas. Ajude-nos, ó Pai, porque somos inteiramente dependentes de Ti. É tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler lá em Gálatas 6, apenas 4 versículos. Versículo 1, versículo 2, depois eu quero compartilhar com os irmãos o versículo 9 e o versículo 10. O versículo 1 e 2 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, alguma falta ou uma transgressão, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta, a primeira carta que Paulo escreve, é uma carta muito, muito importante e muito direcionada. Paulo, aos Gálatas, ele rebate o legalismo introduzido pelos judaizantes da época. Fato esse que vem corrompendo, na época, e corrompeu os ensinos de Cristo Jesus, o que ele mandava fazer. Então, isso surtiu como negativo diante da igreja lá na Galácia. Então, nós vemos que Paulo, durante toda essa carta, ele refuta essa ideia da introdução do legalismo, e pede para que os cristãos lá se voltem a olhar para Cristo e ter Cristo como um foco. Aqui nesta perícope, em específico, Paulo é muito direcional. Paulo aqui nos direciona a estes versículos a um cuidado às pessoas de forma não só efetiva, mas também de forma prática, e principalmente de forma urgente. Muitas vezes postergamos o auxílio, postergamos um cuidado, porque isso dá trabalho. E aí eu quero voltar de novo com vocês lá ao versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. E aqui eu quero destacar essa palavra restaurar. Lá no grego, a gente vai lá no grego e ela dá uma conotação de um tratamento, E essa questão dessa palavra restaurar era usada no grego secular, num termo médico, E a gente pode destacar esta palavra como um osso fraturado. Olha que bacana, A palavra grega aqui nos trazendo um cuidado, E quem já quebrou o osso, já teve alguma fratura, A primeira coisa que você faz é correr para o hospital, porque pode o osso ser calcificado de forma errada, Então, dor para consertar isso, então automaticamente você corre para o hospital e aí eles imobilizam, Então, essa palavra aqui, a primeira parte é que você precisa tratar esta falta, ou este pecado, ou esta transgressão de forma urgente.
né? Ela não pode ser protelada, né? Então precisa ser tratado com urgência. E aqui Paulo começa a destacar o seu intento em escrever esta parte, né? Ou seja, eu preciso ajudar o meu irmão de forma urgente, né? Não pode ser para amanhã, precisa ser hoje, né? E outra, eu não posso protelar isso, deixar para depois. Olha, depois eu resolvo isso, ou mais tarde eu cuido disso. E esta palavrinha nos traz a conotação de que esse cuidado precisa ser urgente, né? Não pode ser protelado e ele tem uma forma de tratar, né? Quando eu quebrei o braço pela primeira vez, eu fui ao médico, e o médico colocou uma tala a princípio, que estava muito inchado, e depois engessou meu braço, e aí fiquei muito tempo sem utilizar. Então, essa forma de tratamento, né, tem como objetivo e visa a restauração, visa o tratamento de forma urgente. Legal? Então vamos continuar. E essa restauração ela é feita com mansidão. E aqui Paulo já destaca um dos frutos do Espírito, né? Ou seja, esse tratamento, essa restauração tem que ser comedido, tem que ser equilibrado e a mansidão, um dos frutos do Espírito tem que ser colocado em prática. Então, o tratamento desta pessoa de forma urgente precisa ser de forma moderada e equilibrada. E aqui que Paulo começa a destacar tudo isto, né? Ou seja, o tratamento da pessoa precisa ser urgente, né? De forma urgente, de forma objetiva e com mansidão. Ok? Vamos continuar? Terminando o versículo 1, cuide-se, né? Ou seja, e aí Paulo, a todo instante, né? Se você for ver todos esses versículos, em nenhum momento ele fala da pessoa que está sendo tratada, e sim da forma como a pessoa que vai cuidar dela precisa se portar. Olha que bacana detalhe desse texto, né? Então, Paulo destaca um cuidado em que eu preciso ter quando cuidar de alguém ou levar alguém a um tratamento, né? Que eu preciso restaurar isso de forma urgente, de forma mansa, mas eu preciso tomar cuidado para que isso não cause um problema maior com a minha vida. Então, Paulo aqui, ele cuida, ele deseja nessa carta, né, o cuidado das pessoas e o cuidado de si próprio. Eu preciso me resguardar de que eu não sofra a mesma coisa, né, e que eu ajude a tratar das pessoas. O ponto principal desse texto, versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Paulo aqui puxa a lei de Cristo, destaca, dá uma ênfase nesta lei, para que eu possa entender claramente qual é o intuito dele em descrever esta parte. O cuidar das pessoas, com certeza, Paulo tinha em mente Jesus Cristo resumindo de forma prática e objetiva os 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu fizer isso, eu cumpro a lei. Se eu fizer isso, eu cumpro o que Cristo quer que eu faça. Então, mais do que um cuidado às pessoas, Paulo quer que tomemos cuidado da forma como tratamos delas. E assim possamos empregar a lei que Cristo nos deixou, o que Cristo nos ordenou a fazer. Tranquilo? E agora vamos lá para o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, né? E não nos cansemos. Outra palavrinha aqui que nos chama muita atenção, né? Este mundo tão agitado, este mundo tão conturbado, né? O nosso dia a dia tão corrido, com tantos afazeres durante o dia, nos levam a alcançarmos, né? E aqui o detalhe é o cansaço de fazer o bem e não colher o fruto ou não ver o resultado de tudo isso, né? Muitas vezes nós fazemos as coisas e esperamos que esses resultados apareçam, que possamos ver o resultado disso e que muitas vezes nunca acontece, né? Nós, como pregamos o Evangelho, nós como pastores, cuidadores de vidas, muitas vezes nos dedicamos, né, tempos às pessoas e muitas vezes nós não vemos, né, surtir efeito ou transformação ou mudança, nós não vemos isso. Mas Paulo fala assim, ó, vocês vão ver isso, né? Não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, eu preciso entender que este cuidado faz parte e que o tempo é apropriado. Eu não posso me desesperar ou deixar de fazer porque o tempo, ou porque não vejo, ou porque não enxergo os acontecimentos. Tranquilo? Então vamos lá para o versículo 10 e assim a gente termina esta devocional. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aqui que eu quero destacar um pouco mais, né? As oportunidades que nos surgem, como precisamos, né, observar e nos apropriar dessas oportunidades, né? Quantas vezes nós deixamos de se abrir, quantas vezes nós deixamos de compartilhar, muitas vezes o que sentimos e o que vivemos, porque deixamos passar as oportunidades. Muitas vezes nós ficamos atentos às oportunidades quando as aparecem, quando nós enxergamos algo de extraordinário, né? E deixamos muitas vezes oportunidades que passam de forma tão objetiva ou tão mais singelas passarem e a gente deixa de atuar, né? Então aqui Paulo faz um convite, né? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, né? E aqui que eu quero dar mais uma ênfase nesta parte, né? Fazer o bem, né? Tiago, com muita eficácia, ele descreve que ser cristão sem obras ou a fé sem obras, ela é morta, né? E Paulo, com certeza, visando a mesma mentalidade ou a mesma visão, descreve a mesma coisa, né? Fazer o bem, né? E fazer o bem é fazer aquilo que precisa ser feito, né? E aqui volto de novo à palavra restaurar, né? Que no grego é o osso quebrado, aquilo que precisa ser tratado e tem que ser tratado de forma urgente, tem que ser tratado de uma forma especial, não pode ser tratado de qualquer maneira e tem que ser tratado de forma a restaurar, a que possa ser utilizado novamente, né? Em que você veja aquilo ali, olha, aqui teve algum problema, mas já foi solucionado. E aqui para o finalzinho, né, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, como no começo eu disse, né, as meninas fazem isso de forma tão eficiente, né? Elas conseguem se reunir, elas conseguem conversar, elas conseguem se abrir. E nós, homens, somos tão complicados para fazer isso, né? Nós somos tão reticentes em nos abrir, reticentes em expor muitas vezes os nossos problemas, né? Até porque nós temos um peso, né? Uma carga de obrigação e uma carga de responsabilidade e muitas vezes não nos permitimos ser tratados, né? Esse é o convite, né? Que possamos entender que este cuidado mútuo, né? Tem que fazer parte da igreja como um todo, né? Paulo, quando escreve esta carta aos Gálatas, ele escreve à igreja, né? Ele escreve às pessoas, né? E muitas vezes nós nos esquecemos que estamos, nós como pastores, né? E as esposas, nos esquecemos que estamos inseridos no corpo, né? Entendemos que as obrigações vêm antes ou ficam à parte da nossa participação no corpo. E aqui eu quero convidar, né, você a, principalmente a reavaliar, se questionar, será que eu tenho ajudado e será que eu tenho me aberto ou tenho permitido ser ajudado por alguém, né? E que nós possamos entender, né, que os da família da fé também precisam de ajuda. Muitas vezes nós olhamos para fora, queremos ajudar os de fora e muitas vezes os de dentro clamam por ajuda, clamam com necessidades, clamam precisando ser cuidado.
Por isso eu convido você que está ouvindo vendo este vídeo, né, essa devocional, que você possa entender, né? E aqui eu quero voltar de novo no versículo 2 para a gente encerrar. Comecinho do versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, né? E aqui eu quero terminar, né? E aqui a palavra levar os fardos dá a conotação de sentir a dor e o sofrimento do outro, né? Quando eu sinto em mim a dor e o sofrimento do outro, eu tenho como prerrogativa a ser mais sensível, não só a ouvir, mas sim em tentar ajudar. E assim a gente consegue cumprir, né, o versículo 10. Né? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Quando eu percebo a dor do próximo, quando eu sinto a dor do próximo, eu consigo ter um coração voltado, né? Um coração piedoso. E um coração piedoso sem hipocrisia. Um coração piedoso totalmente descoberto, né? Aberto a tratar e ser tratado. Por isso eu te convido a que você possa fazer parte, né? Que possamos juntos nos ajudar. Tempos difíceis temos vivido, né? Tempos conturbados, tempos que têm roubado nosso tempo, têm roubado muitas vezes as nossas energias, a nossa força tem sido esgotada diante de um mundo tão conturbado, tanta informação chegando, e isso é de propósito para que possa sugar a nossa energia e a nossa disposição, mas que o nosso renovo seja no Senhor e para o Senhor, que a nossa alegria esteja nele, né? Que a nossa vontade em realizar seja em prol do nome dele, e que Cristo Jesus cresça e que nós possamos diminuir nas nossas arrogâncias, prepotências, que possamos ser mais piedosos, mais misericordiosos, mais mansos, e que possamos ajudar uns aos outros. Eu queria orar para a gente encerrar. Pai, diante da Tua palavra, eu entrego cada coração, cada vida, cada história, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa ajudá-los, a que possamos nos unir, nos ajudar, que possamos estarmos como igreja, como corpo, unidos, ó Pai, ajudando uns aos outros. E assim fazendo exatamente aquilo que Cristo Jesus deixou para que nós façamos, ó Pai. E que possamos cumprir a lei de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar cada família, cada ministério, que o Senhor possa estar abençoando, dirigindo, ó Pai, que o Senhor possa estar conduzindo cada um. E que em nome de Jesus, ó Pai, possamos juntos caminhar em prol do nome de Cristo ser mais e mais pregado, do Evangelho de Cristo ser mais e mais difundido. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe-nos, ó Pai. Abençoe a cada igreja, cada ministério, cada família, que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando a todos. Pai, é tudo isso que eu te peço, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.